Um breve resumo da esclerose múltipla na minha vida. Bom, gente, eu acredito que agora eu estou bem confortável para falar disso, não que antes fosse um tabu, mas eu tinha separado alguns vídeos, uns vlogs de toda a época do diagnóstico, só que agora eu decidi falar disso aqui, no blog Ateliê da Dé. O meu diagnóstico foi fechado em 2017, só que foi mais de um ano praticamente de muitos exames, muitas ressonâncias, punção lombar, exame de sangue. Eu fiz tudo quanto é tipo de exame que você imaginar. Foram muitas consultas, muitos médicos. Eu confirmei esse diagnóstico em 7 médicos. Foi algo assim, encerrou o processo e para mim foi um alívio de realmente descobrir o que eu tinha, porque foi um período bem difícil até fechar esse diagnóstico. Eu vou explicar rapidamente e do meu jeito o que é esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. Os nossos neurônios são conectados por um cabinho. Esse cabinho ele é revestido por uma gordura que se chama mielina. E na esclerose múltipla, o meu corpo entende que essa barrinha de gordura, essa proteção desses fiozinhos, faz mal e ele ataca essa barrinha ali, essa gordurinha que se chama mielina. Então o que acontece? Uma informação ela demora a chegar no outro neurônio, ou ela chega um pouquinho com atraso, ela tem ali uma interrupção nessa comunicação entre os dois neurônios. Imagine um fio desencapado. É essa a ilustração perfeita para explicar a esclerose múltipla. Alguns sintomas da esclerose é formigamento, a perca da memória, ela é uma doença incapacitante, ela é uma doença perigosa e silenciosa. Eu comecei a me preocupar porque eu tenho um tio que tem esclerose múltipla, a gente não tem tanto contato assim, mas ele descobriu há alguns anos a esclerose múltipla. E engraçado que eu sempre tive muito medo de ter esclerose múltipla. O meu maior medo era ter esclerose, ou uma doença muito forte, assim, sabe? Câncer. E eu sempre senti, isso é muito louco, eu sempre senti que eu ia ter alguma coisa. E eu não sei explicar isso e eu não acredito em predestinação ou coisas desse tipo, mas eu sempre senti muito forte isso dentro de mim, que eu ia ter alguma doença nesse sentido. E eu comecei a reparar que a minha memória, ela tava meio esquisita. Tinha algumas coisas assim, por exemplo, que o meu marido brincava comigo, né? Você já esqueceu, não sei o quê, que eu não me importava. Eu também levava na zoeira. Só que chegou um tempo que eu comecei a me incomodar com isso. E aí eu comecei realmente a procurar um neurologista, né? Eu fui em um neurologista e a gente já fez uma bateria de exames e ele já deu um diagnóstico ali. No meu primeiro neurologista ele falou que você tem esclerose múltipla. E eu não acreditei, né? E também achei perigoso confiar em um laudo só, em uma opinião só. E aí começou a saga do diagnóstico. E quando enfim fechamos o diagnóstico de esclerose múltipla, começou-se a nova batalha com o tratamento. Eu usei uma injeção na perna intramuscular durante, não vou saber quanto tempo, mas era uma vez por semana, eu aplicava. Ela se chamava Avonex beta-interferona 1A e era aplicada na perna uma vez por semana. E como qualquer medicamento, como o AS, tem efeitos colaterais. Esses efeitos foram bem ruins, tá? Eu não tô aqui pra falar que tudo é um mar de rosas, não. Pelo contrário. Eu tô aqui pra falar que tem dificuldade? Tem, pra caramba. Mas você não tá sozinho nessa. Deus, ele nunca vai nos abandonar. E eu fiz esse tratamento com a Avonex por um tempo, não lembro agora quanto tempo. Tive reações bem ruins. E aí a gente mudou a nossa medicação, minha medicação, para um remédio que se chama Tecfidera. Esse remédio, ele era um comprimido, né? Não tinha a dor da injeção, que era bem dolorido, mas era um comprimido que zoou o meu estômago, a minha vida. Eu usei menos tempo esse remédio, ele era via oral, né? Era uma esperança que eu tinha de ser, né, tudo de bom, que só precisava tomar o remédio, mas ele foi bem terrível. E com essas reações colaterais dessas duas medicações que eu usei, o Avonex e o Tecfidera,
A minha neurologista e eu chegamos nesse acordo de fazermos uma pausa com a medicação. E isso é o que eu gostaria de explicar. Atualmente, eu estou nessa pausa da medicação e vou explicar por quê. Eu tive esses efeitos colaterais bem ruins, não me adaptei com esses dois medicamentos e a gente achou melhor fazer uma pausa. Nesse período de pausa de medicação, eu estou super bem, graças a Deus, zero surto, zero nada, tá tudo 10. E nesse período eu viajei, fiz uma viagem longa, inclusive se você não assistiu os meus vídeos pra Europa, você tem que assistir, aquele jabá, assista gente. E aí eu viajei, quando eu voltei, teve a pandemia, então assim, eu cheguei da Itália, teve a pandemia e já teve, né, isolamento social e tudo, e eu mandando mensagem, porque assim que eu retornasse dessa viagem, eu ia fazer novamente um check-up que a gente faz, né, de tempos em tempos, eu refaço todos os exames pra ver, assim, todos não, mas os mais importantes, os que, né, são mais precisos, eu refaço pra ver como é que tá as lesões e tudo mais. Só que aí, como teve a pandemia, a médica falou, a neuro falou, ó, melhor você, já que tá tudo bem, continua em isolamento social e tal, vamos esperar um pouco pra daí você ir nas clínicas, nos consultórios e tal, pra realizar os exames, né? Porque esses locais agora são de alto contágio, né? São hospitais. Então é melhor você ficar em casa já que tá tudo bem. Por isso que eu fiz esse resumo da esclerose múltipla na minha vida. Atualmente eu estou nessa pausa e uma coisa muito importante, o meu quadro de esclerose múltipla, ele foi fechado com uma nomeação que se chama CIS, que é uma Síndrome Clínica Isolada. A CIS, o que ela significa? Eu vou explicar do meu jeito também, tá? É como se fosse uma esclerose múltipla muito levezinha, porque eu não tenho todos os itens para fechar esse diagnóstico em esclerose múltipla. Por exemplo, eu não tenho lesões na coluna, e isso é uma característica principal da esclerose múltipla. A outra, eu não tive nenhum surto, então o surto se caracteriza como perder o movimento de um lado do corpo, perder o movimento da mão, perder o movimento da perna, ter algum tipo de problema na visão, que é neurite, eu acho que é esse o nome. E eu não tive, graças a Deus, nenhum desses surtos, né? Eu tive ali o que a gente caracteriza como surto, que é um formigamento na mão constante, e eu tive mais de 2 dias seguidos. Então a gente leva isso como um surto da esclerose múltipla, não tendo sequelas, né? Então eu caminho normalmente, faço as minhas atividades normalmente. E eu acho que eu me adiei um pouco nessa busca por saber o que estava acontecendo, porque vários sintomas eu sempre tive, eu tive muita fadiga, conforme eu tô falando eu me canso, e eu sempre atribuí todas essas coisas, muitas dores no corpo, eu ia caminhar um pouco, já estava cansada, tinha formigamento, dor na perna, várias coisas, e sensação que a perna e os membros dormem, dormência, eu sempre atribuía ao sedentarismo, sabe? Eu sempre, quando eu sentia essas coisas, eu pensava, é que eu sou sedentária, é assim mesmo. Eu só comecei a me preocupar realmente quando a minha memória começou a me incomodar. E eram coisas bobas, não eram coisas assim, putz, esqueci um dia completo, né? Não, eram coisas assim bem pontuais. E fica a dica aí pra você, porque assim, o nosso corpo, ele dá sinais que alguma coisa não está bem. Então, se eu tivesse dado importância para esses sinais de sedentarismo na época, quem sabe eu teria esse diagnóstico o quanto antes. E o quanto antes a gente tiver o nosso diagnóstico com todas as coisas que temos para ter um tratamento, isso é melhor, porque assim, hoje, graças a Deus, a medicina ela tá muito avançada, falando em questão da esclerose múltipla mesmo, e hoje o avanço que a gente tem, as opções de medicação, as opções de tratamento, fora as opções de terapias alternativas. Então hoje nós temos um leque de coisas que nós podemos se adaptar com relação ao tratamento. Então assim, era isso que eu queria passar para vocês, um breve resumo da esclerose múltipla na minha vida. Não tenho tabu nenhum para falar disso, tá? Eu sei que quando eu precisar voltar para algum tratamento, talvez eu não esteja tão felizinha falando,
porque o meu desejo mais sincero no meu coração era continuar sem nenhum tratamento convencional, né, de medicação e tudo, mas eu creio que Deus tem um propósito para todas as coisas e a minha vida tá na mão dele. Então, se for para voltar com a injeção ou com esse remédio, vambora, porque Deus tá do nosso lado, a gente não pode desanimar. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar sobre esclerose múltipla, não foi o meu melhor momento da minha vida, não é a melhor parte, mas a esclerose múltipla me trouxe muitas coisas boas. Eu precisava desse diagnóstico, assim como eu já falei num vídeo. Eu precisava desse diagnóstico para ser uma pessoa melhor, para conhecer pessoas incríveis. Então, se você tiver alguma dúvida, vamos conversar. Eu falo disso abertamente, não tenho o menor problema da gente conversar sobre isso. Espero que você fique bem, fique confiante, que vai dar tudo certo. Fique tranquilo que nós estamos só numa passagem. O nosso lugar não é nesse mundo, o nosso lugar é num mundo muito, muito, muito melhor. Confia nisso que vai dar tudo certo.